Bem-vindos ao Coffee Break CIO Computer World. Eu hoje estou com Bruno Castro, é um dos fundadores da Visionware, a portuguesa Visionware, que se dedica a soluções de cibersegurança e de segurança da informação. A razão por que convidei o Bruno para, não só para saber o que a Visionware anda a fazer, e já lá vamos, mas para conversarmos um pouco, atendendo à sua experiência, sobre o momento do mercado. Esta semana comemorou-se, ou assinalou-se, melhor dizendo, o Dia Internacional da Cibersegurança. Faz um ano de alguns ataques a grandes empresas portuguesas e o Secretário de Estado da Transição Digital disse-nos ontem que, tornando público, que cerca de 190 empresas portuguesas, desde a área de telecomunicações, passando por um conjunto de outros setores, não cumprem a lei da cibersegurança. Bruno, muito obrigado por aceder a este meu pedido de conversarmos e eu queria perceber, no meio de todo este turbilhão que ainda é a cibersegurança para algumas empresas, ou estas questões todas que cada vez levanta mais, quanto mais a tecnologia evolui, mais estas questões são levantadas. A minha pergunta é aquela mais direta, que é, ainda hoje, esta indicação que nos dá o Estado de Estado significa que as empresas não olham para a cibersegurança da forma que deviam olhar, ou seja, continua a ser um custo, um peso nas organizações ter a empresa protegida contra os ataques terroristas dos hackers? Olha, por partes, portanto, voltando aqui a um ponto importante que tem a ver com o histórico que nós temos. E para quem anda nisto há tantos anos como nós já andamos, portanto, eu, como a própria Visionware, temos 25 anos disto, trabalho nesta área, eu diria que para quem começou nos primórdios em que o tema cibersegurança era claramente uma coisa completamente fora de contexto, ninguém sabia o que era cibersegurança, nem as empresas, nem o setor empresarial, portanto, era difícil falar sobre o risco de cibersegurança. Hoje, com tudo o que foi evoluindo, e nomeadamente nos últimos 2, 3 anos, em que houve realmente aqui um boom mediático, em que todos nós passámos a saber o que é cibersegurança e tudo o que isso acarreta, nomeadamente ao nível do impacto, eu diria que já há um awareness global, portanto, em termos de sociedade, sobre os riscos da cibersegurança, mas essencialmente da camada de gestão. Eu sinto uma grande diferença do mindset dos gestores nos últimos 2, 3, 4 anos no termo de cibersegurança, inclusive ao nível do budget. Na própria gestão dos seus investimentos que são feitos em cibersegurança, já não são vistos claramente como um custo, mas muito mais como um investimento a curto e médio prazo. Portanto, é algo diferenciado. E sim, há 10 anos atrás, falar sobre cibersegurança era claramente um investimento, era muito mais um custo que um investimento. Nós tínhamos que convencer que haveria um risco inerente a estar no mundo digital e por isso as empresas tinham que se proteger preventivamente. E este discurso, comercialmente, para quem estava neste setor, não era fácil de vender, nem comercialmente, nem tecnicamente. Portanto, não era nada fácil. Hoje em dia, esse panorama mudou muito pela questão portanto, mais mediática, que deu a conhecer a toda a sociedade qual é o risco da cibersegurança e qual é o impacto que isso pode ter numa sociedade, no nosso dia a dia, e também veio ajudar também, e temos de ser francos nisto, que as questões regulatórias que têm aparecido de todos os setores, na generalidade, o RGPD, o regime jurídico do ciberespaço, por aí fora, que vem acoplar um nice to have, mas passar para um must to have, é obrigatório, em alguns casos é mesmo obrigatório, inclusive é fiscalizado para seja implementado. Eu diria, portanto, isto tudo veio ajudar a mudar completamente o panorama de quem vive cibersegurança há 20 anos. Portanto, é outro Mas, contexto. sendo um contexto, a mim, e presumo que a si também, a outro nível, preocupa-me quando um membro do governo, que tem esta área da transição digital, vem a terreno dizer estamos com cerca de 190, mais de 190 empresas, e da forma que é emitido o comunicado, parece-me serem grandes empresas, porque ele fala a área das telecomunicações, fala do campo da área elétrica, e, portanto, estamos a falar de setores onde estão grandes empresas Sim, sim. que não cumpram os mínimos. Do meu ponto de vista, os mínimos é o cumprimento da lei, não é? Isto, enquanto pessoa que lida diariamente com as soluções, porque no fundo a Visionware
prevê soluções para enfrentarem estas questões, não o preocupa ou não dá uma má mensagem para as outras empresas, por exemplo, às médias e pequenas médias empresas? Isto não devia ser de outra forma? Sim, devia até porque, vamos ver, temos que perceber Isso a quem é que se interrompendo aplica, sem não é? só quero acrescentar. É porque esta questão, a mim só me não a compreendendo, só a posso, e aqui me provocando um bocadinho também, aceitar, entre aspas, ou ter alguma compaixão, quando se realmente o custo continua a ser um peso enorme. Isso é assim, as empresas olham para o custo e estando passando por uma fase da economia que têm, ainda se olha muito para o custo, porque diz que a mentalidade mudou, mas as infrações estão aí. Claro. A pergunta está muito bem colocada e realmente é tricky a resposta. Porque eu acho que não é uma questão de custo, acho que é uma questão de timing. E explico porquê. Este regulamento, estamos aqui a falar, que é o regime jurídico do ciberespaço, aplica-se tipicamente a grandes empresas. Tipicamente empresas que têm serviços essenciais que possam, em caso de disrupção de serviço, colocar em causa a estabilidade do país. Somente é isto. Energia, comunicações, administração pública, por aí fora. Tipicamente são grandes empresas. Onde é que é mais difícil implementar medidas de segurança efetivas? É numa pequena empresa ou numa grande empresa? É numa grande empresa. Portanto, eu acho aqui a questão que me parece que é evidente em Portugal e por aí fora, e diga-se por aí fora, Sim, sim. porque a Vigilant Sim, trabalha fez bem worldwide. lembrar, fez bem lembrar. Não, isto não se passa só em Portugal. Exatamente. Portanto, nós vemos os mesmos cenários pela Europa fora. Okay? É que, e aqui poderá haver aqui um erro de gestão a nível do top management, a assumir que eu para cumprir a lei, o regime jurídico do ciberespaço, ou o Regulamento Geral de Proteção de Dados, tenho que fazer um conjunto de ações que envolvam segurança. E poderá ter havido no início, eu agora já não o aceito nesta fase, mas no início até poderia aceitar, que bem, isto é mais um regulamento, é mais uma lei, passa-se para a equipa de legal, eles fazem aqui uns procedimentos e umas leis e uns documentos e a coisa está feita. Não. Isto tem requisitos técnicos que realmente aí sim implementam tecnicamente questões de segurança que são complexas de implementar, ponto 1. Tipicamente numa empresa grande e que obrigam a maturidade. O que é que eu preciso para ter maturidade? Preciso ter tempo para fazer o awareness, a implementação e a fazer a disseminação quase cultural barra técnico das medidas de segurança. E, portanto, eu diria que o atraso está a acontecer aqui não se deve a uma questão de investimento, até porque há essa vontade, há esse mindset da gestão, há aqui uma questão que tem a ver com os timings. Eu ser capaz de cumprir a tempo e horas. E o problema aqui está em cima da mesa é que algumas dessas empresas não fizeram o trabalho de casa. Muito bem. Relativamente àquilo que vê no dia a dia das empresas e tendo em conta as soluções que a Visionware prevê, quais são as principais preocupações das empresas? Bem, a principal preocupação que nós temos visto, e é mais ou menos comum e é transversal aos setores, a todos os setores da atividade, é não quer ser o próximo. Portanto, somente esta é a mensagem que passa rapidamente. Eu tenho visto a televisão, vi os incêndios que aconteceram recentemente e tal, e eu não quero ser o próximo, portanto, por favor, digam-me qual é o estado em que eu estou e montem-me aqui uma espécie de vacina mágica, um antibiótico com superpoderes para que eu não seja a próxima vítima no meio disto tudo. Pronto, isso não existe, obviamente, é um mito urbano e quem o vender, vende banha da cobra. Também temos que ser claros, como é muita venda de banha da cobra para ir espalhada no mercado. Portanto, essa é a primeira preocupação e nós somos solidários com isso. E como é que nós fazemos? Muito simples. Estressamos continuamente a organização em termos de segurança. E vai desde a vertente humana, à vertente procedimental, até à vertente técnica. E o estressar é descobrir falhas. Falhas em tudo. Procedimentos, a questão de formação humana, o awareness, as questões técnicas, por aí fora, e vamos levando o stress à infraestrutura ao máximo, ao ponto de minimizando que quando eles forem alvo, porque foram targeted, foram definidos como alvo de um grupo cibercriminoso, eles vão estar bem preparados e provavelmente até vão implicar demasiado esforço para o grupo cibercriminoso para que não se foque neles e se foque no outro lado. Este é um bocadinho o conceito às vezes não é, o importante não é correr muito, é correr mais de quem está ao lado. Portanto, isto acontece muito nos setores. Paralelamente, e tem sido o nosso foco nesta fase agora mais sensível, é nós criarmos mecanismos de sermos mais resilientes a um ciberataque, nomeadamente quando estamos a ser vítimas dele. O que é que isto quer dizer? Eu vou detectá-lo a tempo,
vou tentar mitigar o máximo possível do impacto que vou ter e no caso do desastre, se ele acontecer, eu vou conseguir recuperar rapidamente. Somente este é o panorama. Muito bem. Algumas organizações queixam-se queixam-se não será a palavra certa, mas enfrentam um conjunto de dificuldades e aqui quanto maior é a organização, mais dificuldades têm. A questão cultural com as pessoas, ou seja, mesmo uma pessoa muito bem preparada e que cumpra todos os requisitos, todas as formações, todas as formas de operar, acaba sempre por vir a errar e aqui o fator humano é muito, muito importante. Vocês têm encontrado essas dificuldades dentro das organizações que são vossos clientes e que soluções têm para que estas questões se vão mitigando? É imenso, muito imenso. Houve aqui um drive também em termos de panorama do cibercrime. Durante muitos anos houve um foco do cibercrime focado nas aplicações e na infraestrutura tecnológica. Okay? E nós estamos lá de cá, focámos muito em proteger as infraestruturas. Era esse o nosso foco. Era uma guerra um bocadinho. Alguém está do lado de lá a tentar furar as nossas muralhas e nós estamos lá de cá a levantá-las. Somente é um bocadinho este o jogo. Nos últimos anos não. Houve aqui uma mudança radical em que o cibercrime focou essencialmente, uma grande porcentagem dele focado no fator humano. Portanto, o alvo agora são as pessoas. Eu uso as pessoas para saltar para dentro da organização A, B ou C. Com a fase da pandemia, isto triplicou esse cenário, porque passámos todos a estar digitalmente na internet, quiséssemos ou não, trabalho remoto, as crianças a ter aulas online, por aí fora. Portanto, o número de alvos disponíveis online, pessoas, explodiu. Tipicamente não estavam preparadas para estar nesse novo mundo digital e, portanto, além de haver mais, são mais vulneráveis. E, portanto, grande parte do foco agora é do cibercrime, pelo menos na fase inicial da intrusão, nós chamamos o paciente zero, são as pessoas. E depois as pessoas saltam para a organização. A Visionware opera nessa área. Queria que me destacasse aqui 2 ou 3 soluções que considera mais importante do ponto de vista do vosso posicionamento no mercado e que alguém que procura soluções Visionware, o que é que pode encontrar? Muito bem. Eu diria até, faria aqui se calhar um drive um bocadinho diferente. Diria o que é que não procurem, entendeu? Aquelas recomendações que eu faço sempre, não procurem a vacina mágica. Eu vou comprar a última firewall ou no último antivírus de XPTO que faz e acontece e esqueçam isso, ok? Felizmente o mercado está cheio de excelentes soluções a esse nível da tecnologia, portanto, é uma questão de saber escolher bem a um bom pricing, ponto. O foco deve ser feito em 2 vertentes, no meu entender, e é isso que nós Visionware fazemos, porque nós não vendemos soluções de software e hardware, vendemos skills. O que nós nos focamos essencialmente é trabalhem muito bem a componente preventiva ao nível de auditorias regulares, sem parar, ao nível de estressar ao máximo possível as pessoas, os procedimentos e a tecnologia, para percebermos quais são as falhas e podemos ir numa vertente cíclica, corrigindo, testando novamente, corrigindo, e este ciclo de maturidade está constantemente de forma dinâmica a evoluir, e depois, em paralelo, prepararem-se para o pior. Quando acontecer, saber o que fazer, como é que vamos reagir, primeiro como é que vamos detectar, como é que vamos reagir e como é que vamos recuperar. Esses são os 2 grandes focos que tem a ver ao nível da gestão. Uma das coisas que lhe queria perguntar era essa mesmo, as empresas já começam a estar preparadas para a reação imediata ao ataque ou ainda existe, eu tenho reparado que algumas sim, outras não, eu diria quase que dos incidentes que temos tido conhecimento é quase meio, algumas demoram mais tempo, até algumas até por questões legais e de pedido da própria polícia, mas já caiu aquele peso de que, o que é que vamos agora fazer? As empresas estão mesmo preparadas, ou pelo menos daquilo que se observa, para que quando acontecer o que é que têm que fazer e como é que têm que comunicar? Eu tenho visto um esforço muito grande nesse aspecto, nomeadamente na questão da detecção, okay? O que é que isto é? Somente tem havido muitos serviços de Security Operation Centers, o que é que isto é em termos lógicos? É sistemas que estão constantemente a monitorizar o modus operandi da organização para algo que possa acontecer, um comportamento suspeito, erróneo ou malicioso ser detectado instantaneamente ou imediatamente ou num curto prazo de tempo, para conseguirmos ainda reagir antes de haver um ataque mais destrutivo. E sim, começa a haver claramente planos em que nós definimos muito bem que quando houver um incidente temos de ser capazes de conter
as zonas de maior criticidade, ser capaz de fazer a investigação forense, que geralmente é a razão pela qual às vezes demoram mais tempo a recuperar as organizações a um ataque, é a investigação forense, porque enquanto não soubermos quem, quando e como, não faz sentido levantar os sistemas. Às vezes há esse mito urbano de dizer, não, foi atacada a empresa X, demoraram quase 2 semanas em baixo, é porque não conseguem recuperar os sistemas. Não, às vezes não é isso. Às vezes os sistemas já estão recuperados, estão à espera para ir para o ar, após nós sabermos como é que foi feito o ataque, quem é que entrou, onde é que eles mexeram, o que é que eles roubaram, e depois só tendo isso tudo higienizado é que levantamos os sistemas. Portanto, às vezes a imagem que passa para fora é um bocado errónea. Mas sim, mas há claramente esse mindset de preparar-se para o pior, sem dúvida. Bruno, muito obrigado por esta nossa conversa, que é sempre útil perceber como é que quem sabe olha para estas questões que são hoje em dia parte do nosso cotidiano, ou pelo menos deveriam ser parte do cotidiano de todos que trabalham em qualquer organização. Esta é mais uma conversa que considero extremamente importante. Muito obrigado pela sua Muito disponibilidade obrigado. e até uma próxima oportunidade e os melhores êxitos para a Visionware.